Olá pessoal, bem-vindos ao canal Português à Mesa. É com grande prazer que recebemos todos vocês para mais um encontro, para falarmos um pouquinho sobre língua portuguesa. Em nossa aula de hoje, eu trouxe um pouco de interpretação de textos. Vamos começar a ler alguns textos para aprimorar o reconhecimento das respostas corretas, acertarmos mais e também apurarmos a nossa leitura, melhorarmos a nossa interpretação, fazermos análises mais aprofundadas e eu espero que vocês consigam acertar as questões. E não se esqueça de deixar aqui o seu comentário para sabermos como você foi, o que você achou desse tipo de aula, não é verdade? Mas para isso, você precisa se inscrever conosco, é tão simples. Faça isso, participe da nossa comunidade, vai ser um grande prazer ter você aqui sempre trabalhando junto, estudando juntos. E vamos começar a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês se saiam bem. Um grande abraço e vamos estudar um pouquinho de interpretação de textos. Até mais, eu te vejo na aula, pessoal. E continuando a nossa maratona de leitura para você aproveitar o máximo, seria interessante ler comigo na tela uma tirinha. Veja como isso aqui foi montado, porque ela é simples, basta você prestar um pouco de atenção para entender. O humor da tirinha é construído por meio da ambiguidade, da paródia, da metalinguagem, da ironia ou da inversão de papéis. Vamos dar uma olhada? Porque ele diz o seguinte ali, corrigindo contos de fadas. Aí ele começa, confundir a avó com um lobo até seria possível. Mas a neta teria que ter 20 graus de miopia. E na sequência da tirinha, que nariz grande, vovó. Você está falando com o armário, Chapeuzinho Vermelho. Bom, sabemos muito bem que isso aqui é uma sátira, ok? Mas agora cabe a você decidir qual seria a melhor resposta para esse tipo de charge. O que aconteceu aqui? Você sabe? Qual seria a resposta? É fácil, não é? Você já percebeu. E a resposta seria a letra. Isso é uma paródia. A paródia é como se fosse uma sátira ao original, à realidade, como funciona. Tudo bem? Você entendeu? Ficou fácil. Cuidado com ironia. A ironia é como se você dissesse aquilo pelo contrário, mas insinuando algo ou fazendo uma crítica para mostrar o seu ponto de vista. Aqui realmente foi uma sátira, tirando sarro na historinha. Não é ironia. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar? Aqui uma outra pergunta, essa é um pouco diferente, e você tem que se lembrar o texto verbal e o texto não verbal. Aqui no caso nós temos um texto chamado sincrético, que mistura a imagem com a fala, porque ele diz que o Brasil de amanhã precisa de respostas sustentáveis. E ali ele diz também, no anúncio publicitário, a relação estabelecida entre texto verbal e texto não verbal ocorre, respectivamente, por meio da associação entre o quê? Vamos olhar? Entre a apresentação da necessidade de buscar respostas sustentáveis e a referência à produção de energia eólica, a energia produzida pelo vento. Na letra B, seria uma referência ao Brasil do amanhã e a representação de uma alternativa para a preservação da água. Aqui atrás vocês percebam que realmente existe água, ok? Letra C, a alusão ao futuro próspero do Brasil e a imagem do mar com fartura de peixes. Para a letra D, ele diz que há referência às respostas sustentáveis e a sugestão de uma alternativa para impedir a pesca predatória. E a letra E seria a referência ao Brasil do amanhã e a representação do país submerso no mar. Bom, não está tão difícil de chegarmos a uma conclusão, porque o que ele coloca seria esse Brasil do amanhã
que precisa de respostas sustentáveis. A mais próxima resposta seria a letra. Letra, você sabe, precisa de mais tempo. Então agora é o momento de você parar o vídeo, hein? Caso contrário, vamos conferir a resposta. Isso, a letra A. A apresentação da necessidade de buscar respostas sustentáveis e a referência à produção de energia eólica. Isso não ficou tão difícil assim, não foi? Está gostando do vídeo? Muito bom. Deixe o like. O seu comentário também é muito importante. Gostaria muito de ler a sua proposta. E vamos continuar lendo juntos para aprendermos mais? Trouxe agora para você uma outra proposta. Já na tela, nós temos uma charge. E você vai ter que ler o seguinte: observando-se todos os elementos do contexto, é correto concluir que a personagem da direita, o que ela quis dizer, porque você tem ali, a juventude continua morrendo no trânsito. E o outro disse, um mistério. Na placa, você percebe que existe ali um outdoor vendendo um carro com velocidade, com potência e com muita emoção. Mas a proposta desta questão é para testar o seu conhecimento sobre o que está falando esse menininho da direita. E ali você lê, seria, ele está distraído e não ouve o seu interlocutor. A letra B, mostra-se assustada essa personagem com a imagem do automóvel. Chama a atenção do seu interlocutor para o mistério que o autor representa. A letra D, atribuiu um caráter misterioso ao fato de o carro ser fabricado pela New Car. Agora, letra E, relaciona o apelo da publicidade com o que acabou de ouvir. O que você marcaria? Porque se nós percebermos bem, o que temos em mãos seria um problema realmente que seria a morte no trânsito, mas a morte de pessoas jovens. E o outro diz, é um mistério. O que seria aí a ideia para a apresentação dessa parte? Você vai marcar a letra E. Isso mesmo, você teria que ter marcado o E, que seria uma relação que é o apelo da publicidade com o que você acabou de ouvir, não é? Porque se você tem pessoas morrendo no trânsito, o outro vende um carro oferecendo toda aquela situação, por isso é que aquilo gera esse um mistério em si, não é verdade? Porque seria a proposta do apelo. Você viu que interessante? Está acertando tudo? Ficou bom para você? Porque agora vamos mudar o assunto, também comentando um pouquinho sobre uma tirinha do Garfield, em que o John e ele estão conversando. E aparece o seguinte, o John diz que a Liz gosta da minha companhia. O gatinho respondeu, eu entendo isso, pensando, não é? E aqui ele disse, tem gente que também gosta de brócolis. Tirando conclusões, porque se você for pensar bem, aqui não está evidenciado a ideia, seria o que foi inferido, bem subjetiva a proposta. E o que esse último quadrinho quis dizer com tem gente que também gosta de brócolis, com referência ao que o John falou? Seria a letra A. Pressupõe-se que Garfield não gosta de nenhuma verdura que John lhe oferece. A letra B. A Liz não é uma companhia agradável para Garfield. Ou a letra C. Todo animal de estimação gosta da companhia do dono. A letra D. A companhia de John é tão desagradável quanto brócolis. E a letra E. O Garfield não entende os motivos que uniram John e Liz. Para chegarmos a uma conclusão lógica, o que é que o gato quis dizer, pessoal? Pare um pouco o vídeo e veja a resposta. Vamos fazer isso agora? Vamos conferir? Ficou fácil, não ficou? É isso mesmo. A companhia do John não é agradável, porque ele faz uma alusão, uma referência ao brócolis, que não é todo mundo que gosta também, não é? Seria assim essa a proposta. Fácil, fácil. Está acertando? Já deixou o like aqui no vídeo? E o seu comentário, você já fez algum? Como você está indo? Está saindo bem?
porque agora vamos entrar em uma outra proposta. Leia a tirinha do Caco Galhardo e me responda o seguinte: considerando seu efeito de humor pretendido na tirinha, a segunda fala constitui, em relação à primeira, uma quebra de expectativa, que se caracteriza pelo o quê, pessoal? Dê uma olhada na tirinha e vamos ver. O menino diz: a pandemia traz tantos questionamentos. E o outro cidadão disse: tipo como usar máscara sem embaçar os óculos? Bom, agora cabe a você responder para mim o efeito de humor dessa tirinha com relação a essa primeira e fala. É uma quebra de expectativa, não é? E essa quebra de expectativa, como ela se caracteriza? Vamos ver? E é fácil, não foi? Você acertou? Com certeza. É o contraste. Na tirinha, a quebra de expectativa responsável pela produção dessa comicidade, ela só ocorre com o estabelecimento de um contraste. Diante da fala, a pandemia traz tantos questionamentos, a pessoa estava tentando puxar um assunto mais sério, não é? Pronunciando aqui uma fala até meio filosófica, não é? E esperava que a segunda personagem considerasse esse conjunto como algo também profundo, que diria respeito a algum assunto complexo, não é? Suscitado pela pandemia, como, por exemplo, a liberdade individual, os limites que nos foram tirados, algo dessa forma. Ao contrário, não é? O que ele faz? A interrogação, tipo assim, usar máscara sem embaçar os óculos, quer dizer que ele considera esses questionamentos num nível muito superficial, muito corriqueiro, não é? O que acaba por estabelecer um contraste. E, na realidade, é uma brincadeira, porque você se lembra quem usava máscaras e também usava os óculos? Aí embaçava tudo, não é? Mas aqui seria isso, é o contraste de ideias. Tudo bem? Você entendeu? Ficou muito bom, não ficou? Vamos continuar com o nosso bate-papo e partimos para mais um exercício. Com esta nova questão, vamos ter que trabalhar aqui algumas conferências para ver se você consegue entender o que está certo ou o que está errado. E é sobre o livro Dom Casmurro. E neste livro, um livro clássico aqui do Brasil, nós tínhamos a personagem Capitu. E ela vai aparecer em algumas falas aqui. Vamos ler juntos e você vai decidindo se esses trechos aí destacados, não é? Se eles estão corretos ou se eles não estão corretos. Vamos fazer isso comigo agora. Leia e veja se você concorda com esta fala. Também se pode dizer que conferia, rotulava e pregava na memória a minha exposição. Estamos nos referindo a Capitu. Ela escutava, ela conferia, ela rotulava e pregava na memória a minha exposição. Quando lemos isso, essas palavras grifadas, conferia, rotulava e pregava, que são 3 verbos, é uma sequência, tudo bem? Uma sequência de ações expressas pelos verbos, e esses verbos se caracterizam como uma gradação ascendente, aquilo que cresce, confere, rotula e pregava na memória. O que você acha? A opção está correta? Ou você vai dizer, não, isso não está certo, isso está errado? Pare o vídeo um pouquinho e pense, porque nós vamos falar com você agora a resposta. Tudo bem? Pode ser? Sim, está correto. Os 3 verbos constitui, sim, uma sequência de ações na qual se reforça a cada um deles a imagem da menina, da Capitu, como uma menina astuta e calculista. A história fala sobre isso, não é? A personagem em si, a característica dela. Ela não apenas prestava atenção ao que lhe era contado, ao que lhe era relatado. No caso, ela conferia, mas também o que ela fazia? Ela avaliava as informações, que no caso ela rotulava, não é? E em seguida, aí sim ela memorizava, porque ela pregava na memória, para o planejamento cuidadoso das ações futuras que ela iria fazer. Bom, mesmo você não conhecendo a história ou não ouvindo falar do personagem, eu acho que daria para você perceber que aqui realmente dá para sairmos
pela tangente, digamos assim. Os verbos estão em gradação ascendente, porque as ações estão acontecendo pela sequência. Mas vale muito você ler esta obra magnífica de Machado de Assis para conhecer mais a fundo a personagem Capitu. Tudo bem? Então, a número 1 já resolvemos. Está correta. Agora vamos ver a número 2. As curiosidades de Capitu dão para um capítulo. Você viu Capitu, capítulo. Palavras muito parecidas. Aqui a questão diz o seguinte: a proximidade sonora entre as palavras sublinhadas resulta num jogo de palavras, o qual pode ser considerado um trocadilho. Isso seria uma troca. O que você acha? Capitu, capítulo. É como se fosse uma brincadeira sonora, um trocadilho. Sim ou não? Essa é bem mais fácil, não é, pessoal? Dá para nós aceitarmos com tranquilidade. É sim, é um trocadilho, é um jogo de palavras com semelhanças sonoras e sentidos totalmente diferentes, não é? E é possível afirmar que Capitu e capítulo constituem um trocadilhozinho, uma brincadeira aqui do autor com as palavras. Tudo bem? Mas agora vamos para a última questão. Tudo certo? Está acertando? Ficou bom, não ficou? Receba mais uma opção. Eram de vária espécie, explicáveis e inexplicáveis, assim úteis como inúteis, umas graves, outras frívolas. Uma passagenzinha também do texto de Machado dizendo que os adjetivos sublinhados, graves e frívolas. Estes dois adjetivos constituem a terceira antítese da frase. Perceba o que é uma antítese. Seria o quê? Contrastes, não é isso? Nós temos, então, eram de várias espécies. Começamos aqui. Explicáveis e inexplicáveis, primeira antítese. Depois você continua. Assim, úteis como inúteis, segunda antítese. A antítese seria os contrários. E aqui na última parte, que seria a terceira parte, você precisa decidir. Umas graves, outras frívolas. Esses adjetivos constituem uma antítese ou você acha que frívolas e graves não são antitéticos? Boa pergunta. E a resposta vai ser? Com certeza, está corretíssimo. É isso aí. Porque quando você lê, nós sabemos muito bem que grave seria algo que aconteceu com uma gravidade, digamos, não é? Um tamanho de consequências maiores. Outras frívolas, que seriam poucas, não tão assim, não tão graves, podemos falar dessa forma. Por isso é que aqui constituímos, sim, uma proposta antitética. Você entendeu? Ficou bom? E espero que você tenha acertado. E vamos para a nossa última pergunta do dia. Aqui, para você na tela, uma pergunta mais simples, mas você precisa entender um pouco sobre vocabulário. E aqui nós temos uma fala do Machado de Assis dizendo o seguinte: esta imagem é, porventura, melhor que a outra. Você poderia, por gentileza, trocar porventura, sem alteração de sentido, por uma outra palavra. Mas qual palavra você trocaria? Leia na tela as opções que você tem e chegue à sua conclusão, porque agora nós já vamos te dar a resposta. Se necessário, por favor, pare o vídeo, porque a resposta é fácil, não é porventura, pessoal. Significa talvez. Não é tão difícil, você percebeu? Ficou bom? É isso. E mais uma vez, nós vamos ficando por aqui. Nossas aulas estão em sequência. Continue a assistir a todas. Será um prazer trazer mais questões como essas para engrandecer o seu vocabulário e melhorar a sua capacidade linguística de interpretação de textos. Espero que eu possa ter te ajudado. E não se esqueça de participar conosco aqui na comunidade, hein, pessoal? Deixa aí o seu comentário e também o seu like para nós no vídeo. E eu te encontro em nossa próxima aula. Um grande abraço e até mais!